E aí, amiguinhos do Astral, Tato Ferrari falando aqui. E vamos a mais um relatinho, mais um belo dia normal na grande cidade do Umbral. São várias, né? Provavelmente. Pois é. Andei andando pelos umbrais aí no dia desse e foi uma sequência de acordar no corpo físico, dormir, acontecer de novo, acordar, dormir de novo. Então, bem interessante. Para vocês entenderem também um pouco da loucurinha do astral umbral, como que as coisas são quando a gente dorme, quando a gente... Desculpe pelo barulho, mas é isso. É desse jeito, vai tremendo, vai fazendo barulho aqui tudo, enquanto a gente vai trabalhando, é isso aí. Então vamos ao relato. Bom, primeira saída, né? Antes de mais nada, claro, sempre reforçar. Noite de prática, né? Praticando energia, bioenergia antes de dormir, claro. Mas esse dia eu marquei aqui no meu diáriozinho de bordo astral que provavelmente eu fiquei no máximo 20 minutos trabalhando energia. Mas olha, 20 minutos para quem não faz nada já é muita coisa, viu? Experiência própria. 20 minutos é muita coisa e não é fácil de ficar 20 minutos acordado mexendo energia, deitado na cama com tudo apagado, sendo que você já está no final do dia, pela glória do Senhor, cansado, né? Então já é um milagre conseguir ficar 20 minutinhos fazendo uma movimentação bioenergética dos nossos chakras. É isso aí. Gente, então, primeira saída. Primeiramente, a saída não ocorreu de forma clássica. Então lá estava eu, tendo um sonho, né? Como um cidadão qualquer, sonhando loucamente qualquer coisa. E estava eu andando numa rua, próximo a um prédio, um empreendimento, estava numa cidade. A cidade era muito movimentada, tinha muito transeunte para lá e para cá. E aí eu estava ao lado de uma menina, uma mulher, e como eu estava sonhando e não estava nada lúcido, parecia assim ser uma amiga, né? Conhecida. E aí eu fui andando com ela e ela ao meu lado, e a gente estava conversando coisas X aleatórias, aonde eu, em plena confiança, andando naquele lugar, achando que era minha amiga de fato. Mas, para minha surpresa, eis que ela me conduz para entrar num daqueles prédios. E aí, quando a gente vai pegar um elevador, que em tese, né, tinha lá um elevador no astral, a gente entra no elevador e aí adivinha, o elevador não funciona. Eu aperto os botões, aquele negócio não funciona, é meio estranho, não funciona como deveria funcionar aqui no nosso físico, né? E aí depois eu até quero falar melhor sobre isso. Mas vamos continuando no relato. E aí eu percebendo essa estranheza, ou seja, aquilo que eu sempre falo e que outras pessoas que trabalham dentro para tentar se projetar e que já estão há algum tempo tentando e se projetando, sempre reforça, né? A gente sempre tem que estar se questionando a lucidez do nosso dia a dia, né? Porque quando acontece algo diferente, ou até quando nós estamos fazendo coisas repetitivas no nosso dia a dia aqui no físico, a gente sempre se perguntar: será que eu estou sonhando? Será que eu estou em projeção? Isso aqui é realidade, não é? Muito importante a gente sempre estar questionando a lucidez, né? Mantendo essa lucidez. Então, como a gente acaba fazendo isso pelo menos uma vez por dia, acontece alguma coisa ou a determinada situação acontece e aí a gente se questiona, o nosso cérebro fica treinado para isso, né? O nosso consciente, inconsciente, subconsciente, todos os entes queridos internos de nossas personalidades múltiplas e desmúltiplas ou não. E aí a gente viajei, né? E aí a gente vai se questionando. Bom, aí com essa estranheza do elevador, dele não funcionar, apertar os botões, ele ficar dando respostas estranhas, barulhos estranhos, aparecendo coisas estranhas, números aleatórios no painelzinho que ele tinha lá e tal, e isso não correspondia à realidade. Opa, abri a lucidez, né? E abrindo a lucidez, eu já imediatamente falei: cara, onde é que eu tô indo? Meu Deus, o que eu tô fazendo com essa pessoa? Que quando eu olhei para ela, não era mais a minha amiga, em tese, que antes, quando eu tava sonhando, achei que era uma amiga. Então, pra gente perceber, né, que quando a gente não está lúcido, ficamos embriagados
sonolentos, né? Como aí um grande zumbi astral, vamos dizer assim, né? Sendo conduzido por espíritos, pessoas que querem se aproveitar, né? Que querem utilizar dessa artimanha para pegar, drenar e se beneficiar de nossas energias que eles tanto precisam, né? Para se aproximarem do nosso campo mais físico, sentirem os prazeres mundanos e alimentarem os seus vícios através das nossas energias que estamos aqui ainda no físico. Basicamente, e essa é uma grande moeda de troca do astral umbral, certo? Então a gente tá lá, refém desse povo, né? Que esse povo cometendo essas injúrias conosco, e a gente muitas vezes inconsciente acaba caindo em lugares esdrúxulos. Enfim, saí de lá, dessa armadilha, vamos dizer assim, né? E ao sair de lá, eu voltei para a rua, consegui observar de forma mais clara aquela grande movimentação de pessoas, e aí, não sei por que, cargas d'água, eu acabei voltando para o corpo físico. Pois é, voltando para o corpo físico, acordei na cama, abri os olhos, lembrando de tudo, falei, nossa. Aí eu tava com muito sono, muito sono, não deu nem vontade de pegar o celular, nem nada para anotar. Falei, ai meu Deus, que eu vou esquecer disso amanhã quando eu acordar. Mas não vou esquecer não, tô lembrando de tudo. Aí enquanto eu adormecia, dei uma repaginada, dei uma repassada, né? Não repaginada, dei uma repassada em tudo que tinha acontecido e falei, não, tô gravando bem, não vou esquecer não. E aí voltei a mexer, fazer a movimentação energética, mudei de posição na cama, relaxei novamente e rapidamente, como eu já estava muito embriagado de sono, rapidamente eu me projetei novamente. Dessa vez eu já estava lúcido, né? Já comecei lúcido, já me teletransportei de maneira, sei lá, instantânea ou alguns minutos depois de adormecer, né? Já estava num outro empreendimento ou no mesmo prédio, não sei se era o mesmo prédio. E dali, daquele prédio, eu já fui abordado quando eu entrei num quarto. Não sei por que eu entrei naquele quarto, o que eu estava fazendo naquele quarto, mas eu sei que eu fui parar naquele quarto. E dali, ao abrir mais ainda a consciência e perceber que eu estava fora do corpo, eu vi duas mulheres nuas. Sim, elas estavam completamente sem roupa e no astral, né? Ali no espiritual, acabei sendo conduzido de alguma forma para lá, o que não é muito legal, e a gente já pode imaginar que o quão isso é normal e acontece com todo mundo, né? Com várias pessoas. E aí a gente acaba caindo nessas armadilhas sinistras, né? Tanto os homens quanto as mulheres também caem, e a gente acaba às vezes indo para lugares que às vezes a gente até conhece, né? Certa vez eu estava numa projeção onde eu falava, meu Deus, esse apartamento aqui eu conheço. Eu conhecia o apartamento lá do astral, né? Mas eu pensava assim, mas esse apartamento não existe lá no físico, não é nenhum dos apartamentos que eu já fui, de um amigo, de nada. Mas a gente acaba parando nesses lugares e muitas vezes a gente até conhece lugares, pontos específicos do astral que talvez a gente acaba frequentando mais de uma vez, então passa a ser conhecido nosso, né? Esses ambientes no astral. Em algum momento da vida eu devia estar frequentando esse lugar por algum motivo. E aí lá estava eu. E o que eu quis fazer imediatamente? Eu quis, obviamente, sair do quarto, né? Sair correndo dali, daquela armadilha, antes que eu fosse enganado, induzido a fazer outras coisas, né? Que eu não estava querendo, já que eu estava lúcido, então eu aproveitei para fugir dali. Eu fui em direção à porta, abri a porta. Quando eu fui tentar sair, para minha surpresa, as duas vieram e puxaram meu braço com muita força e disseram, volta aqui, fica aqui com a gente, aqui é muito legal, e começaram a jogar todo um papo na esperança, né, de que eu estivesse ainda sem lucidez, né, que eu estivesse bêbado de sono ali, e aí eu caísse naquela conversa. Então elas soltaram todo tipo de convite que
vocês puderem imaginar, para que eu ficasse ali, né? Só que aí, óbvio que eu falei, agora vai ser, eu quero ver a reação. Eu já tava esperando que ia ser muito doido. Eu pego e viro, olho bem nos olhos delas, seguro com a outra mão assim, a mão delas assim, o braço, o antebraço, sei lá, o punho. E aí eu digo assim com muita firmeza, eu tô lúcido, eu tô fora do corpo. Rapaz, quando eu falei isso, essas bichas saíram assim, muito assustadas, arregalaram os olhos, ficaram muito assim, ficaram, tipo, deu um pânico nelas e elas fizeram uma força para soltar, assim, né? Aí tiraram o braço, obviamente soltei, e aí elas foram embora. Oh meu Deus, o barulhão aqui tá demais, né? Carregando suprimentos aqui. Mas vamos que vamos, desse jeito que tá dando para gravar, deu vontade de gravar agora e é a hora que dá, não é mesmo? Então é isso, soltaram com tudo e aí saíram quase que correndo ali. Eu obviamente deixei elas para trás, virei e fui embora. Saindo na rua novamente, consegui sair, né? E aí eu sei por quê, quando eu saio na rua, acabo voltando pro corpo, e foi isso, né? Voltei pro corpo físico novamente, abri os olhos, virei novamente, troquei a posição, fechei os olhos, repassei tudo o que foi vivido, pensei, não vou esquecer, não vou esquecer, e não indico fazer isso, sempre tem que levantar e anotar. Mas o que eu estava querendo com isso? Aproveitar aquela sonolência, aquele embalo, aquele estado vibracional. Aquele estado vibracional que dá quando a gente volta da projeção. E quem é projetor sabe do que eu estou falando. A gente volta sentindo o corpo todo vibrar, dependendo da vez e da situação. Vibra mais ou vibra menos. Aí tem vários níveis para cada um, né, que vai experienciar o seu estado vibracional na vigília do corpo físico, né, que é muito inferior, obviamente, ao estado vibracional sentido no astral, mas, enfim. Aí sentindo aquela sensação e eu já aproveitar para virar para o lado, dormir rapidamente, pensando em sair do corpo novamente, para que aconteça mais uma vez a projeção, outra experiência, né? E assim eu consegui sair pela terceira vez mais uma vez, né? Bom, de novo eu volto pro raio desse empreendimento, desse prédio, e lá estou eu, né? E aí eu vejo muitos transeuntes. De repente, estava descendo uma escadazinha dentro desse prédio, desse empreendimento. Era tipo um saguão muito grande, um salãozão, era um prédio enorme, assim. E aí passa um cara todo nu, sem roupa, repetindo. E esse cara era um projetor astral, olha que interessante. Não era um espírito desencarnado, tá? Era um projetor astral, não me pergunte como. Eu simplesmente ali, no momento, eu sabia que esse cara estava fora do corpo. Eu não sei se eu consegui acessar a mente dele, ou eu vi alguma coisa do cordão de prata dele, mas eu não me lembro de ver. Eu só sei que eu sabia. E esse cara repetia para si mesmo, enquanto ele andava, numa loucura interna, só ele, assim, como se ele fosse meio maluco, e dizendo... eu sou lindo, eu sou belo, eu sou lindo, eu sou belo, eu sou muito magro. Aí falava, eu sou muito magro, eu sou belo, eu sou magro, e ficava repetindo, reforçando para ele mesmo, numa loucura, numa espécie de loucura interna dele, né? Então foi muito interessante isso, assim, foi muito engraçado de ver esse cara nessa loucura. E aí eu pude ver pela primeira vez, não, né? Pela sei lá quantas vezes, como que um projetor astral, como que a gente mesmo, quando a gente está fora do corpo, a gente fica às vezes entra numas loucuras, né? E como que é muito fácil da gente ser pego por espíritos desencarnados lá no astral, porque a gente está completamente fora de si, repetindo coisas, repetindo vícios, falando coisa com coisa, ou trazendo coisas do inconsciente, né? Provavelmente esse projetor astral não estava lúcido, devia estar tendo uma experiência onírica muito doida ali naquele momento, vivendo, porque enquanto o cara tá fora do corpo tendo uma experiência verdadeiramente fora do corpo, astralmente, ele também está sonhando ao mesmo tempo dentro do universo interior do inconsciente dele. E é por isso que muitas vezes a gente pode estar tendo um sonho, mas a gente está sonhando dentro do nosso campo mental, mas o nosso corpo astral, que carrega o nosso
corpo mental está fora do corpo físico, tendo uma experiência, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Assim como a gente pode estar meramente só flutuando alguns centímetros acima da nossa cama e tendo grandes sonhos oníricos ali enquanto flutua, né? Mas muitos projetores astrais, assim como eu, estava, e assim como esse cara estava, eu pude ver de fora também. Eu já tive muitas experiências assim, de estar sonhando loucamente, vivenciando um monte de coisa nada a ver, super viajadas. E aí, lá, durante aquele processo, eu desperto a lucidez. E aí, dali, aquele sonho cai, né? Aquele véu cai. E a realidade astral se mostra aonde quer que você esteja. Por vezes isso aconteceu em locais como esse, que eu estava num prédio e tal, depois eu estava num quarto. E outras vezes aconteceu, eu estava simplesmente flutuando dentro do meu próprio quarto. Então é muito interessante tudo isso a gente observar e praticar para cada vez mais a gente poder abrir a consciência e a lucidez e escapar dessas pequenas armadilhas que a gente mesmo cai, que a gente mesmo se mete, não é mesmo? Então é isso. Outra coisinha que eu lembrei é que depois desse cara que tava falando um monte de abobrinha pra ele mesmo e tal, apareceu uma moça normal, tal, não parecia tá maluca, e ela tava, essa sim era uma desencarnada, tava bem vestida assim, normal, não tava maltrapilha nem nada, né? Não parecia ser uma região do umbral muito pesada, né? Mas parecia ser uma região do umbral médio, assim, onde as pessoas seguem uma vida meio que quase que normal, mas ainda assim se aproveitam da energia do mundo físico para terem o que precisa. E essa mulher que eu encontrei, eu fiquei muito curioso, e eu não sei porque eu tenho uma coisa assim, que é assim, eu vejo um espírito assim, ou uma pessoa que está fora do corpo lá, eu tenho vontade de ir até ela e abordar e dizer assim: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu não sei por que eu tenho esse negócio de perguntar, né? E muitas vezes eu não consigo trazer o nome, ou na hora que eu tô perguntando, eu volto pro corpo, eu perco a chance. E chance não sei do que, porque na verdade eu vou encontrar o quê? Aonde, né? Essa pessoa teria como, né? Eu não sei. Eu acho que eu fico com a esperança de um dia encontrar alguma coisa, ou uma prova de que eu encontrei tal pessoa, X pessoa astral e tal. E dependendo do papo que for rolar, né? Depois. Aí eu perguntei: qual é o seu nome? Aí ela ficou um pouco assim, reticente, assim, receosa de me dizer, de me dar moral e tal. Aí ela falou: Quimera. Quimera. Eu até brinquei, eu até imaginei na hora, né? Se ela tá falando Quimera, deve ser, ela tá inventando, deve ser o nome dela. Até pensei: não é Quimera, deve estar querendo revelar o nome verdadeiro, ou sei lá. E aí nisso deu ficar refletindo sobre Quimera e tal, essas coisas assim, eu acabei voltando para o corpo. E, olha só, é muito doido, porque na mesma noite, aí eu já voltei pro corpo, virei pro lado e falei: nossa, Quimera, fiquei lembrando, eu não posso esquecer esse nome, sei lá, né, vou ter que lembrar de tudo e tal. Aí dormi de novo, pensando em sair do corpo, rapaz, saí de novo do corpo. Aí nessa que eu saí, eu tava de novo nesse prédio, mas que raio de voltar para esse prédio, né? Por que eu tava sendo levado para lá toda hora, né? Levado, eu mesmo tava indo, me projetando para lá, me teletransportando, sei lá como é que eu tava caindo naquele prédio tão rápido, naquela cidade. E aí eu comecei a sentir uma leveza, né? Fui despertando a lucidez novamente. E aí eu falei: nossa, eu tô fora do corpo. Eu vou voar um pouco, né? E aí, porque eu já tinha abordado a mulher, já tinha vivenciado para saber o nome, já tinha vivenciado aquela situação do quarto e tal. Falei: quer saber? Eu vou dar uma voada. Pensei em voar, meu corpo começou a ficar leve, comecei a flutuar, senti meus pés descolarem do chão. E aí comecei dei até um sorriso, assim, gostoso, assim, interno para mim mesmo, assim: que gostoso, tô voando, lúcido. É uma sensação maravilhosa, vocês não têm ideia. E aí com isso, com essa sensação, eu tendo essa levitação, né? Eu voltei pro corpo novamente. Experiências bem curtinhas, mas uma seguida da outra, né? Muito interessante quando elas acontecem. E esses contatos aí no umbral também faz a gente refletir sobre a realidade espiritual de vários tipos, né, de cidades espirituais que existem, né, em várias camadas, em várias dimensões, em várias frequências, cada qual com
população sendo levada ou atraída por seus vícios, virtudes, desejos, repetições da vida, né? E para as quais essas pessoas se projetam para lá após a morte, e também notar, né, que nós encarnados às vezes também vamos para certos lugares atrás para lá por algum motivo, né? Então, interessante fazer essa reflexão, né? Por que estou sendo atraído para lá? Por que das 4 vezes eu fui rapidamente, voltei para o mesmo ponto que eu estava, que era aquele lugar? Enfim, são coisas que que todo projetor, toda pessoa que pesquisa esse assunto ou que está em busca de autoconhecimento através da viagem astral, usa a experiência para se questionar, para se perguntar e para pensar também como eu posso fluir ao longo do meu dia a dia, de uma forma mais harmônica, ou na hora de dormir, me harmonizar melhor, para que eu não vá para esses lugares que não são leves, né? Que acontecem de tudo e as pessoas também seguem lá os seus princípios e os seus desejos. Então, é isso, tá bom? Gratidão por estar aqui compartilhando. Gratidão a quem quer que seja que esteja aí do outro lado, escutando essa experiência simples de tudo, ok? E só mais um dia no nosso Umbral de Cada Dia. Um grande abraço, grande beijo. Eu sou o Tato Ferrari e é isso. Bye.